A videoaula de hoje é sobre o tema evolução. Espero neste material ajudá-los na resolução das atividades do período de setembro. O que significa a palavra evolução? O conceito de evolução envolve a transformação do ser vivo. E essa transformação do ser vivo ela vai sendo transmitida para os seus descendentes. Então é algo a qual o indivíduo passa por alguma modificação e essa modificação ela é passada para frente. Vou dar um exemplo de uma evolução biológica que aconteceu. Nós temos um exemplo das serpentes. As cobras, no passado, elas tinham patas. Com o passar do tempo, houve uma evolução biológica. Essas patas foram se atrofiando. E os indivíduos a qual que não tinham patas, eles passaram a ser mais selecionados na natureza. Qual o motivo da seleção? Em geral, as cobras viviam em um lugar deserto e a ausência da pata, aqueles indivíduos que tinham a pata ou que a pata estava se atrofiando, era uma vantagem, já que ele conseguia se deslocar nos desertos, lugares melhor do que devido à presença da pata. Então, nós tivemos aí uma evolução biológica, uma transformação do ser vivo, no caso a cobra, e essa transformação que estava acontecendo naquela espécie, ela estava sendo transmitida ao descendente. Só que esse termo evolução biológica, ele distingue muito o termo no uso corriqueiro que nós temos no dia a dia. No dia a dia, no senso comum, quando a gente fala de evolução, muitas vezes a gente fala uma evolução de um indivíduo. Quando a pessoa adquire novas capacidades, novos cursos, a gente fala que ela está tendo uma evolução pessoal, que ela está crescendo profissionalmente, que ela está se evoluindo. Ou também é utilizado quando a gente fala uma evolução de uma doença que surgiu no corpo da pessoa, está se progredindo e evoluindo. Então, nós vemos que há uma diferença muito grande entre um termo de evolução, visto pela ciência, evolução biológica, com a evolução a qual nós usamos hoje no dia a dia, nos dias de hoje. Essa atividade ela foi dada na atividade de setembro. E aqui nós estamos vendo a presença das plantas, que era o teucindo. Esse é um híbrido mutante, que é um milho primitivo ou intermediário, que com o passar do tempo, com o homem selecionando, aí nós vamos falar de uma seleção humana, ele vai selecionando as espécies que mais agradam, as características que agradam, até que nós chegamos ao milho. Então, nós temos o milho ancestral, a qual vai passando um processo de evolução até chegar ao milho atual. Então, nós temos o que nós chamamos de domesticação de uma planta. O que é domesticar uma planta? É uma seleção humana, nesse caso, uma adaptação de certas plantas, de acordo à necessidade humana. Esse processo é um processo que dura muito tempo, não é essa seleção não é uma seleção de um ano para outro, é um processo longo, e a gente tem que levar que essas modificações de selecionando espécies, aquelas que mais lhe agradam, uma atitude humana que acontece há milhares de anos. Há milhares de anos o homem vive selecionando espécies que mais agradam. A domesticação, ela não acontece não apenas em plantas, também em animais. Então, nós vemos a variedade de raças que temos aqui, dos animais, principalmente podemos falar de cães, aí nós temos o poodle, os chips. Então, esses tipos de raças que nós temos, elas não eram raças que viviam na natureza. Na verdade, o homem domesticou esses animais, selecionou as características que eles mais agradavam e, dessa forma, nós falamos num processo, igual a Nabê está perguntando, por meio de qual processo ocorreu o desenvolvimento do milho atual a partir do seu ancestral silvestre. Aí nós falamos uma seleção artificial, a qual o ser humano, ele que está selecionando e ele que está escolhendo as características que mais lhe agradam. A próxima atividade. Imagine a seguinte situação. Em uma área de floresta, há duas populações de mariposas que competem pelo mesmo recurso. 35 indivíduos da espécie A e 5 indivíduos da espécie B. Essa proporção permaneceu constante ao longo dos anos, até que uma nova espécie
de passo migrou para essa área no fim do ano 3. Olha o que nós vamos ver agora com a espécie A, quando essa nova espécie chegou. Essa espécie A, ela começou a diminuir de tamanho, de quantidades, né? E aqui a espécie B começou a aumentar em quantidades. O número de mariposas ao longo dos anos é representado nos gráficos. Com base nas informações, responda. O que aconteceu com a distribuição das duas populações de mariposas nessa área da floresta? O que nós estamos vendo é que uma mariposa, no caso a mariposa A, que tinha em grande quantidade, ela estava diminuindo, e a mariposa B começou a aumentar. Aí nós podemos sugerir vários motivos por isso. Podemos dizer que essa nova espécie que chegou lá passou, nesse caso, a predar mais essa espécie A, e por isso que essa espécie A começou a diminuir em quantidade e a espécie B aumentou. Seria uma suposição que a gente pode dizer. Isso a gente consegue entender o impacto ambiental quando a gente introduz uma espécie nova em um ambiente. Então, quando você tem uma introdução de uma espécie, qualquer que seja, mas seja bonitinho, lindo, maravilhoso, se eu tiro de um ambiente e levo para outro, eu posso estar causando impacto ambiental irreversível para aquele local, porque naquela área, aquela nova espécie pode levar à extinção de uma outra espécie que está lá há muito tempo, que é nativa daquela região. Por isso que quando a gente fala em termos de meio ambiente, não se deve levar de uma espécie, por mais bonitinha que fosse, por mais lindo, maravilhoso, não se leva uma espécie de um lugar para outro, porque ela causa um impacto ambiental muito grande. Então, isso, na alternativa B, isso pode indicar que houve evolução? Justifique. Sim. Nesse caso, o pássaro foi um agente que está selecionando e, com o passar do tempo, essa espécie B irá aumentar a espécie A. Se ela não surgir uma outra característica, uma evolução nela, ela pode chegar à extinção. Então, na verdade, nós estamos vendo uma mudança da natureza causada simplesmente pela introdução de uma nova espécie naquela área. Mutação. Nesse momento, nós vamos tentar definir o que é mutação, porque quando se fala em evolução, a gente quer entender o que leva à evolução, o que gera a evolução. Então, a evolução, a mudança de uma espécie, a característica nova que surge numa espécie, ela surge por causa de uma mutação. Só que o problema, quando a gente fala em mutação nos dias de hoje, a gente acha que mutação é uma super força, é algo extraordinário que a pessoa adquire, porque na verdade a gente vê muito aqueles filmes de X-Men. Aí os filmes de X-Men mostram assim, ele é um mutante, aí o mutante tem uma super força, tem uma visão extremamente refinada. E não é o que a gente vê realmente, a ciência nos diz. A mutação, ela é algo acidental, ela não é algo intencional. Então, a mutação ela é acidental, ela não é algo que tem uma intenção para ser gerada, ela acontece na carga genética. E um exemplo que eu até coloquei aqui seria a ausência dos dentes cisos na espécie humana. Então, ultimamente, na espécie humana, nós temos algumas pessoas nascendo sem um dente ciso. Isso aí já é uma mutação que está acontecendo na espécie humana, e essa mutação, se ela continuar acontecendo, pode ser que daqui a milhares de anos o ser humano já não venha a ter essa característica de dente ciso. Então, nós estamos vendo uma mutação, algo casual, que está existindo. E outra questão, as mutações normalmente a gente fala que elas são deletérias, elas são o quê? Elas acabam causando danos do que benefícios. Então, a grande maioria das mutações, muitas das vezes, elas são ocasionadas por radiação, por certos vírus, produtos químicos, e a grande maioria das vezes acabam levando a doenças. O câncer é uma mutação. Quando você vai estudar o câncer, você sabe que o material genético daquela pessoa alterou, é uma mutação. Mas temos também algumas mutações que acabam sendo boas e permanecendo naquela espécie. Então, isso que seria a mutação, é uma transformação do DNA. E essa transformação é causada por radioatividade, ação de certos vírus e produtos químicos. Aqui, eu queria mostrar mais ou menos
um agente selecionador que é o pesticida aqui, quando a gente fala de quando se coloca o pesticida numa área, o que pode acontecer? Aí nós podemos pensar o perigo do excesso de pesticida, excesso de inseticidas em uma determinada região. O que ele vai acontecer? Antes de aplicar o pesticida, o inseto resistente, ele está aqui, essa com a coloração de vermelho. Ele não tem grande quantidade, tem pequena quantidade. A grande maioria são insetos não resistentes. E quando se aplica o pesticida, vai morrer, no caso, os insetos não resistentes. Aí você vai ter aquele efeito, nossa, o pesticida foi muito bom, melhorou, acabou com a praga. Aí você fica todo feliz e vai aumentando a quantidade de uso desse pesticida. Esse uso indiscriminado, que você não tem limite, você vai acabar com o passar do tempo, você vai ter um aumento agora, naquele momento, naquela lavoura sua, de espécies, que são das espécies resistentes, e daí em diante que ele participa para não ter tanto funcionamento para você. Então a gente começa a entender que nesse momento o pesticida foi um agente selecionador. Ele selecionou os insetos resistentes e eles passaram a proliferar porque ele matou os não resistentes e com o passar do tempo o pesticida já não tinha mais efeito. E aí a pessoa faz a opção, nesse momento, um pesticida mais forte, porque esse que estava utilizando já não tem mais efeito. Aí tomar cuidado com alguns termos que muitas vezes nós usamos, né, inconscientemente, de falar que o pesticida acabou dando resistência ao inseto. Ele não deu resistência, na verdade ele matou os insetos que eram não resistentes e acabou proliferando os insetos resistentes e a partir daí o pesticida já não tinha mais o seu efeito. Essa seria a melhor forma de se falar nesse fato aqui que está acontecendo. Aqui nós vamos falar como é que se forma uma nova espécie. Primeiro momento, quando você fala de uma formação de uma espécie, nós vamos falar de um isolamento geográfico. Então nós temos uma espécie, essa espécie aconteceu um rio que está passando, que começaram a isolar as duas espécies. E lembrando que esse processo passou-se muito tempo. Essa espécie aqui passou a não ter contato mais com essa espécie. Ao longo desse tempo, começaram a ter diferenças genéticas, a qual vão formar agora subespécies. Essas subespécies, elas ainda são capazes de se reproduzir. Se uma tiver contato com a outra, ele é capaz de se reproduzir. Mas se o distanciamento, o isolamento, essa barreira geográfica permanecer, nós vamos começar a ter o chamado isolamento reprodutivo. O que é o isolamento reprodutivo? É quando essas espécies começam a se distanciar geneticamente a tal ponto que eles já não têm condição de reproduzir. E quando reproduzem, essa reprodução acaba gerando seres que não são férteis. Então, na verdade, nesse momento, quando você tem isolamento reprodutivo, você tem a formação de uma nova espécie. E é assim que a evolução buscou e tenta explicar a formação de espécies, de uma nova espécie, que a gente chama nesse processo chamado processo de especiação. Aqui é um caso, um exemplo de um isolamento reprodutivo. Esse aqui é um jumento, em A, em B é a mula. Em C, nós temos um caso da égua. A mula, ela é um indivíduo híbrido, estéril. Ela não consegue gerar filhos. Quem é a mula? Na verdade, a mula ela vem do cruzamento entre o jumento e a égua. Isso é feito, os seres humanos, né, normalmente, eles induzem o cruzamento dessas duas espécies diferentes e gera a mula. E a mula, ela é infértil, ela não consegue gerar filho. Então, nesse caso, nós vamos falar que essas duas espécies, A e C,
já são espécies que estão sofrendo isolamento reprodutivo, uma vez que, quando eles estão se reproduzindo, eles estão gerando nesse momento uma espécie incapaz de se reproduzir. Da mesma forma, desse exemplo, nós podemos citar o caso do leão e da tigresa. Leão e tigresa, naturalmente já não se cruzam, porque na natureza leão e tigre já tem um isolamento reprodutivo, geográfico. O leão se localiza na África e a tigresa na Ásia, então já tem um isolamento geográfico grande, a qual a reprodução já não acontece. Só que em cativeiro os seres humanos conseguiram induzir, estimular a reprodução deles. Geraram uma espécie, que a gente chama de ligia e tígia, né, que são dois tipos de espécies diferentes, a qual não conseguem gerar descendentes férteis. Então, quando começa a ter duas espécies, se caso reproduzem, mas essa reprodução gera um indivíduo, esse indivíduo não é mais fértil, aí nós já estamos falando que já está no início do isolamento reprodutivo e que já está processo de especiação, formando duas espécies distintas entre si. Isso aqui é um cladograma. O que é um cladograma? Qual a importância dele? É fazer relações evolutivas entre os seres vivos. Ele lembra uma árvore, né? Aí nós falamos que ela tem uma raiz, ela tem seus ramos, seus nós. E aí nós vamos ter uma evolução que a gente tenta explicar hipoteticamente como que seriam as relações filogenéticas entre as espécies. Nesse cladograma, esse indivíduo seria que deu origem aos ancestrais. No caso, ao C e uma mesma ancestral de A e B. O que é interessante é que dentro do cladograma, os ramos que estão mais próximos indicam a proximidade evolutiva. Eu vou passar no outro caso para vocês conseguirem entender. Então, no cladograma, a gente começa a analisar de baixo para cima. Então, o tempo seria o quê? Aqui nós temos um ancestral do chacal. Esse ancestral do chacal, do coiote, do lobo e do cão, né, com o mesmo ancestral, iguais, eles se dividiram, formaram duas espécies. No caso, aqui nós temos aqui a espécie do chacal. Aqui agora nós temos um mesmo ancestral que vai dar origem ao coiote, o lobo e o cão. E aqui nós temos a separação, no caso o coiote, depois o ancestral do lobo e do cão, que depois se divide em lobo e um cão chamado pastor alemão. No decorrer da evolução, se você pegar esse cladograma, qual das espécies separou-se há mais tempo, quer dizer, está mais distante em termos de evolução das outras, que não seguiu a evolução das outras? Aí nós temos o chacal. Se você for analisar, o chacal está se distanciando em termos da evolução dessa espécie, então está mais afastado evolutivamente se a gente for analisar. A outra, qual das espécies é mais distante do chacal? Quando eu falei com vocês que cada ramo, aproximado do ramo, ela indica para a gente também uma proximidade filogenética, então do chacal, o ramo que está mais distante dele é o pastor alemão, o cão pastor alemão. Então é ele que é considerado o cão mais distante do chacal. Qual das espécies mostradas tem maior semelhança com o pastor alemão? Então a gente vê que quem está mais próximo nesse ramo, proximidade do pastor alemão aqui, é o lobo. Então, cão pastor alemão, eles tiveram o mesmo ancestral, esse mesmo ancestral que deu origem ao lobo e o cão. Então, quem tem maior semelhança com o pastor alemão será o lobo. E qual das espécies mostradas tem maior semelhança com o chacal? Então, de todas as espécies, quem está mais próximo, no caso do chacal, é o coiote. Aqui, nesse momento, nós vamos também analisar um pouco a espécie humana. Como que eu posso analisar a evolução da espécie humana? Isso é muito interessante. O ser humano ele é colocado como primata. O que seria primata? Os primatas eles têm uma características, né? No caso, são os macacos, o ser humano, pela presença de um cérebro bem desenvolvido. Além do cérebro desenvolvido, uma visão boa, eles têm essa visão. E a presença do chamado polegar, que é a característica típica dessa que a gente tem, que todos os primatas têm um polegar que lhe dá a manuseio dos objetos, materiais, sendo mais precisos.
E aí, quando você vê essa árvore filogenética, nós podemos analisar uma ancestralidade, que seria o quê? O ser humano, ele tem uma proximidade genética evolutiva muito grande com os chimpanzé, posteriormente com o gorila, mais distantes uns com os gibões, que é outro tipo de espécie de macacos. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa essa árvore filogenética. Os humanos, eles não são descendentes dos chimpanzés. Então, aquela história, o homem veio do macaco, errado. Foi um termo que é muito utilizado por muitos, mas a ciência nunca comentou, nunca disse que o homem veio do macaco. Porque se você analisar a árvore filogenética, nós tivemos um ancestral em comum. E esse ancestral que vai dar origem ao chimpanzé e que deu origem ao ser humano. Isso é tão importante se dizer para vocês terem uma ideia. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas. As minhas filhas, elas são minha descendente. Então, quer dizer, a minha filha, ela descende de mim. Mas as 2, em termos de irmãs, minha filha mais velha não é descendente da minha filha mais nova. Elas são próximas geneticamente, mas elas não são descendentes. Então, quando você fala uma relação entre irmãos, a gente fala que tem uma proximidade genética, mas nenhum descendeu do outro. Então, a mesma coisa que a gente pode fazer nessa relação aqui dos macacos e ser humano. O ser humano é próximo geneticamente do chimpanzé, muito próximo, mas em nenhum momento ele veio do macaco. Ele, na verdade, teve um ancestral, e esse ancestral em comum, que nós ainda não encontramos, né? Não se determinou esse chamado elo perdido, que deu origem ao chimpanzé e ao ser humano. E outra característica que é importante quando a gente analisa essa questão de raças humanas, em termos de análise, eu estou falando de uma análise genética que já foi feita, não existe raças humanas. E aí dá para cair todo o preconceito. Quando a gente fala, tem raça negra, raça indígena, raça branca, não existe raça. Já foi traçado, pegou os seres humanos e fez uma análise filogenética para ver se nós estaríamos com a distinção de subespécie, o que for. Não existe raça humana. Nós não temos distinção genética que nos faça separar em raça e nem subespécies. Então, essa história de falar que existe raça de negro, raça de branco, raça de índio, isso é preconceito. Não temos raças humanas. Nós somos uma única espécie humana, e que não existe formação de raças e nem de subespécies, como alguns tentaram muitas das vezes colocar perante a sociedade essa formação de subespécies que não é comprovado cientificamente. Até a próxima videoaula.